A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 18 e 19 do segundo livro dos Reis. Lembrando sempre para os irmãos que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então? Capítulo de número 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo todo quanto fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Veja que eles estavam idolatrando até aquela serpente que foi erguida lá no deserto, lá no livro de Números, que é narrado, né? Terrível, né? Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, ele lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seus limites, desde os atalaias dos vigias até a cidade fortificada. No quarto ano do rei Ezequias, que era o sétimo de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, subiu Salmaneser, rei da Síria, contra Samaria e a cercou. Ao cabo de 3 anos foi tomada, sim, no ano sexto de Ezequias, que era o ano 9º do rei Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Mais precisamente no ano 722 a.C., tá? Samaria foi tomada. O rei da Síria transportou a Israel para a Síria e fez habitar em Alar, junto de Rabó, ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos, porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram e nem fizeram. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: Rei, retira-te de mim, tudo que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu-lhes Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou as portas do templo do Senhor e das ombreiras de ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e deu ao rei da Síria. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaqué com um grande exército ao rei Ezequias e a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido, chegaram e pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto do caminho do campo do lavadeiro. Tendo eles chamado o rei, saíram-os ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e o mordomo Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué lhe disse: Diz Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa que tendes que te estribas? Bem posso dizer que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para se rebelares contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, a qual, se alguém nele apoiar-se, se entregará pela mão e a transpassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizeis: confiamos no Senhor, nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante esse altar adorareis em Jerusalém? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para os destruir? Pois o Senhor mesmo disse: sobe contra essa terra e destrói. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá,
a Rabsaque: rogamos-te que te fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre as muralhas. Mas Rabsaque lhe respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer essas palavras a ti somente, ao teu senhor? Não, antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o vosso próprio excremento e bebam a vossa própria urina. Palavras pesadas aqui, né, irmãos, de Rabsaque, comandante do rei da Síria, né? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, da mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazeis as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da vossa própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, terra de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor vos livrará. Acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpate? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Acaso livraram eles Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses desses países, que livraram da terra das minhas mãos, para que o Senhor possa livrar Jerusalém das minhas mãos? Calou-se, porém, o povo e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram ter com Ezequias com as vestes rasgadas, e lhes referiram as palavras de Rabsaque. Capítulo 19 agora, essa passagem é muito linda, tá, irmãos? Tendo o rei Ezequias ouvido, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos, os sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, o qual lhe disseram: assim diz Ezequias: este é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dar-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus dará ouvido às palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou a afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías, e Isaías lhes disse: dizei ao vosso senhor: assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Babilônia blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Voltou, pois, Rabsaque, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. E o rei ouviu a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, e se disse: eis que saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falais a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, e nem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido os que fizeram ao rei da Síria todas as terras, as quais destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos dos que meus pais destruíram? Gozã, Harã, Rezef, os filhos de Éder, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpate, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido da carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor e estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, que tão somente tu és Deus, e todos os reinos da terra tu fizestes o céu e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras que Senaqueribe, as quais lhe enviou a afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram
no fogo seus deuses, os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Aleluia. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor e Deus. Aleluia. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e quem blasfemastes, e contra quem alçaste a voz arrogantemente e ergueste os olhos contra o Santo de Israel, por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, e deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao teu denso fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas dos estrangeiros, e com planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes eu muito me dispus a essas coisas? Já desde os dias remotos já tinha planejado, agora porém as faço executar. E eu quis que tu reduziste as montanhas de ruínas, as cidades fortificadas. Por isso os seus moradores debilitados andam cheios de temor e envergonhados. Tomam-se como erva do campo e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, aleluia, e o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no seu nariz e um freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Tá vendo, irmãos? A arrogância sempre gera juízo. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente o que nascer, e no segundo ano o que daí proceder, no terceiro ano, porém, semeai, e colhei, e plantai as vinhas, e comei os frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes por debaixo e dará fruto por cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou, e o zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará na cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem há de se levantar tranqueiras contra ela, porque pelo caminho onde vier, por este ele voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram o restante pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, que era filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Amém? Então, muito bonita essa passagem, né? Uma afronta pelos exércitos assírios, e Ezequias, com toda a humildade, ora ao Senhor, busca ao Senhor na casa do Senhor, e vem a palavra profética